Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz. É bom ter a Maria Soledade aqui conosco, a sua família, o marido. Sejam bem-vindos, que Deus abençoe. E a cada um de vocês que estão aqui presencialmente ou você que está em casa, que Deus abençoe e nos conceda a graça de ouvir a palavra dele nessa noite, amém? Então eu quero orar junto com você antes de nós abrirmos a palavra. Bondoso Deus, nós como igreja já nos ajoelhamos aqui na Tua presença, clamando a Ti pela Tua intervenção. Há tantas necessidades no nosso Brasil, na nossa cidade de Uberlândia, no mundo afora, por causa dessa enfermidade Covid. Ela não é a única, Deus, existem tantas outras enfermidades também que causam sofrimento na população. Então, clamamos a Ti em nome de Jesus, estendas a Tua mão, também sobre as decisões do nosso governo, sobre a volta ou não das escolas, para que as nossas crianças também sejam assistidas. Estamos vivendo um momento difícil, Deus, mas o Senhor é o nosso pastor. Nós cremos nessa verdade e nós queremos confessar isso de todo o nosso coração. Nós não tememos porque o Senhor está conosco. Abençoa-nos nessa noite, ao abrir a Tua palavra, que o Teu Espírito nos ajude a compreender, ilumina a nossa mente, para captar aquilo que o Senhor quer ensinar para cada um de nós. Estendas a Tua mão de poder e graça sobre a vida da igreja, em nome de Jesus, amém? Então abre a sua Bíblia comigo, para o Salmo 23, é o Salmo que nós temos estudado, começamos a semana passada, ainda tem algumas mensagens desse Salmo para compartilhar com vocês. Semana que vem vai ser o pastor Samuel que vai trazer a mensagem, depois o pastor Luiz Fernando vai trazer também. Eu convidei o pastor Sérgio para participar conosco também dessa jornada aqui no Salmo 23. O tema da minha mensagem hoje, como vocês podem ver aí, é contentamento. Não está aí, né? Está lá não. Contentamento, mas esse é o tema da mensagem de hoje, contentamento. Nós acabamos de cantar, satisfação é ter a Cristo. A ideia de satisfação é de você estar pleno, satisfeito, é que haja no seu coração contentamento, e nós só podemos encontrar contentamento no Senhor, no nosso Deus Todo-Poderoso. Eu trouxe para você, só para você ter uma ideiazinha da palavra em hebraico, né, da escrita em hebraico. Esse é o primeiro versículo que nós estamos estudando. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Semana passada eu disse que Senhor é um tetragramaton, ou seja, são 4 palavrinhas, na verdade são 4 letras, né? Não são 4 palavras, são 4 letras, e como está a seta, no hebraico você lê da direita para a esquerda, português você lê da esquerda para a direita, e quando você faz a transliteração, você já deve ter visto essas palavras aí, YH, YW, H e W. Então eu disse para você que esse nome é o nome de Deus, é o nome que Ele fez aliança com Israel, é o nome em que Ele é conhecido, reverenciado, é o nome em que Ele é amado. Existem muitos deuses, mas um só Deus que é verdadeiro, é Yahvé. Nós sabemos que esse Deus é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e Jesus nos ensinou que Ele é nosso Pai Celestial, através dEle, amém por isso? Porque Ele diz, olha, quando vocês orarem, vocês oram assim, Pai nosso que está nos céus. Nós temos um Pai celestial, todo-poderoso, amoroso, que cuida de cada um de nós, que sabe das nossas necessidades. Não sei quantos de vocês assistiram um filme que fez muito sucesso, chamado A Procura da Felicidade. É um filme com Will Smith. Você chora no filme, muito bacana o filme, é baseado num fato real. E, na verdade, o que é felicidade para esse mundo? Felicidade é você conquistar fama, fortuna, poder e prazer. E ele consegue isso. Na jornada do filme, depois de muitas adversidades, ele consegue o tão almejado emprego e ele se torna um homem de sucesso nos Estados Unidos. Ele está vivo até hoje. Ele conseguiu tudo isso: fama, fortuna, poder e prazer. Mas será que há satisfação no coração dele? Será que há de fato contentamento? Eu não sei, eu não conheço ele e não sei se ele tem Jesus como Salvador da vida dele. Mas um dos primeiros versos da Bíblia que eu aprendi está lá no Salmo 16, verso 11. Não precisa abrir lá. Que diz assim, olha, que Deus nos faz conhecer os caminhos da vida
e na tua presença existe plenitude de alegria. Isso foi muito importante para mim, porque como esse homem do filme, nós queremos satisfação em coisas, nós buscamos isso, e não está errado, mas nós não encontraremos plena satisfação, plena alegria nessas coisas, porque uma adversidade pode nos tirar tudo isso. Por isso o profeta Abacuque nos ensina dizendo, olha, Deus havia falado que o império babilônico iria vir sobre Israel, iria destruir a cidade santa, e ele está descrevendo então uma situação de caos, e ele está dizendo, olha, pode não ter figo na figueira, pode não ter uvas na parreira, tudo, pode ter uma desgraça total, mas ainda assim eu me alegrarei no Senhor. Isso é contentamento, isso é satisfação. Semana passada nós estudamos, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, nós vamos estudar hoje. Agora, preste bem atenção, talvez você esteja com a versão da atualizada, Almeida Revista Atualizada, que diz essa versão aí, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Glória, não é? Nada me faltará. Falta alguma coisa na sua casa, Wilson? Falta lá, Ademar? Sabe de uma coisa? Se o Senhor é o meu pastor, então eu vou tomar posse dessa promessa, e nada vai me faltar. É o que a Bíblia está dizendo, a Bíblia é a palavra de Deus. Nada me faltará, e muitas pessoas pregam assim. Eu convidei uma vez o seu Alcides, agora não me lembro se foi a dona Shirley ou a Jaqueline, fui eu e a Etel, vamos participar de um culto, e o pastor disse o seguinte, que para o cristão nada falta, e ele usou esse texto, e ele disse o seguinte, quando ele casou, ele queria passar a lua de mel dele no mesmo hotel em Brasília, que o príncipe Charles da Inglaterra tinha vindo aqui e se hospedou. Então ele pensou assim, se o príncipe Charles, ele é filho do rei desse mundo, e hospedou nesse hotel, chiquérrimo, por que eu, que sou o filho do rei do universo, não posso também? Só que ele disse que não tinha dinheiro não. Mas aí ele tomou posse dessa bênção. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então minha lua de mel vai ser nesse hotel. Não é isso que o versículo está ensinando. Eu nem vou dizer para vocês o que ele falou que aconteceu, porque é proibido para menores de 50 anos. Mas olha, não é isso que o texto está dizendo, não é isso que Davi quer nos ensinar nesta noite, quando ele diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A NVI, eu não sei se você tem essa versão, mas ela capta melhor o ensino do texto hebraico. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Faz diferença, não faz? No entendimento? Uma coisa é nada me faltará, eu tomo posse disso. Outra coisa é você entender, se o Senhor é o meu pastor, então de nada terei falta. Porque se o Senhor é o meu pastor, Ele é a minha satisfação, Ele é o meu contentamento. E eu aprendi que na presença de Deus há alegria completa, perfeita, independente das circunstâncias. Então, hoje à noite a gente vai aprender justamente sobre isso. A satisfação de Davi estava no Senhor, em Javé. Por isso ele pode dizer, já que eu tenho o Senhor como meu pastor, não vai me faltar nada. E nos próximos cultos ele vai explicar o que não falta para ele como ovelha do bom pastor. Então Samuel vai falar sobre isso, Luiz Fernando vai falar sobre isso, e o Sérgio que está lá, eu já convidei ele, pelo menos no meu programa lá, ele ainda não sabe não, mas hoje ele está sabendo, porque ele faz parte aqui da escala, tá? Então veja, nós queremos ouvir quais são essas provisões que Deus tem para cada um de nós, para a gente poder entender que o bom pastor supre todas as nossas necessidades. John Piper, ele é pastor de uma igreja muito grande nos Estados Unidos, ele tem um ministério muito bonito, escritor muito famoso, assim, muito lido, o pessoal ama o que ele escreve, e ele disse o seguinte, que Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. Deus, ele é honrado, ele é exaltado através da sua vida, através da minha vida, através da nossa vida, quando nós estamos satisfeitos nele. Como Samuel leu aqui o versículo também, que é muitas vezes tirado fora de contexto. Tudo posso naquele que me
fortalece. E quando nós aprendemos ali, Paulo está dizendo, olha, ele estava preso, ele estava passando necessidades, e ele está dizendo, olha, e ele recebeu então uma oferta. A igreja fez um pix para ele, caiu na conta dele, aí ele pegou então e escreveu isso agradecendo à igreja dos filipenses, dizendo, olha, desde a primeira vez que eu saí em missão, vocês sempre mandaram um pix para mim, sempre caiu na minha conta, na hora que eu mais precisava. E então eu estou agradecendo a Deus pela vida de vocês, mas eu não estou dizendo isso porque caiu dinheiro na minha conta, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu aprendi a viver quando a geladeira só tem garrafa PET cheia d'água, e sou grato a Deus por isso, mas também aprendi quando a gente abre e tem iogurte, tem Yakult, não é? Então esse é o contexto de tudo posso. Ele está dizendo, olha, Deus me capacita a viver contente, não tendo ou tendo. Isso a gente pode aplicar em várias áreas, quando a gente está enfermo, quando a gente está bem de saúde, mas não é uma coisa fácil. Mas nós precisamos aprender. Ele diz, olha, aprendi. Foi um processo na vida do apóstolo. Pode ser um processo na nossa vida também. Deus quer ser glorificado na vida do Marcos, na vida da Maria Soledade, na vida da Jéssica, da Ana Maria, de cada um de nós, do Wilson, do Daniel. Como que Deus vai ser glorificado através da nossa vida? Quando eu e você, quando nós estivermos satisfeitos com a vida que Deus tem dado para nós. Se eu tenho satisfação em Deus, e se eu me alegro nele, então eu posso dizer como Davi, o Senhor é o meu pastor, não tenho falta de nada. Tem muita gente que tem muita coisa. Você concorda comigo? Tem gente que tem muita coisa. Mas você já percebeu que muitas vezes as pessoas que têm muito, elas nunca estão satisfeitas? Elas estão sempre reclamando que está faltando alguma coisa. Por outro lado, tem pessoas que têm pouca coisa. Têm uma vida humilde, tranquila, mas essas pessoas estão gratas. Essa semana eu tomei um tapa na cara. Foi da minha esposa, não. Foi de uma mulher que trabalha numa padaria. Eu fui comprar um pão lá, mas antes de eu falar do pão, olha o que o John Piper fala, que para mim é muito legal. Nós nunca entenderemos o mal enquanto não percebermos que qualquer escolha que fizermos, que não seja pela majestade de Deus, é pecado. Nós fazemos muitas escolhas, nós tomamos muitas decisões, e muitas vezes essas decisões, escolhas, elas estão pautadas naquilo que eu quero, naquilo que eu gosto, que vai me satisfazer. Dificilmente a gente para perguntar se isso vai glorificar ou não a Deus, se Deus vai ser honrado ou não, até mesmo numa simples conversa. Eu cheguei na padaria e pedi pães, e o layout da padaria é mais ou menos aquele ali, fica lá no Luizotti, ao lado da farmácia. E tentando puxar conversa com a mulher para ser um bom cliente, né? A mulher estava num cubículo, um calor tremendo. E eu disse para ela assim, nossa, mas está calor hoje, né? A senhora deve estar suando de alto a baixo. Gente, essa mulher deu um sorriso para mim e falou, glória a Deus. Deus é bom em todo tempo Deus é bom. Ela falou, olha, Deus, tudo que Ele faz é maravilhoso. Eu fiquei com vergonha. Fiquei assim, sentindo que eu tinha tomado um tapa na cara. Porque nós reclamamos de tudo, não é verdade? Se faz chuva demais, a gente reclama. Se faz sol quente, a gente reclama. A gente sempre tem, parece que algo a reclamar porque não está satisfazendo. A gente não está contente, essa é a grande verdade, com tudo que está acontecendo conosco. Então essa mulher, essa irmã em Cristo, ela me deu uma lição. Ela diz, olha, tudo que Deus faz é bom. E eu estou contente aqui porque eu tenho um trabalho. Então, louvado seja Deus por isso. E a gente precisa, de fato, aprender essas verdades. O que Davi está dizendo, olha, eu não tenho falta de nada, porque minha satisfação está em Deus. Eu quero te falar que a grande luta da nossa vida está sendo travada nesse momento no seu coração. A grande luta da nossa vida é travada aqui dentro. A nossa luta não é travada quando nós estamos no culto, se o culto está bom ou se o culto está ruim, de acordo com o que nós pensamos. Mas a grande batalha espiritual, ela é travada diariamente dentro do nosso coração. O que realmente você ama? O que estima você mais do que tudo nessa vida?
O que faz você realmente estar satisfeito? Em que você pode dizer assim, pode passar a conta que posso ir embora para casa, eu estou satisfeito, eu estou cheio de contentamento. Então o que você ama mais do que tudo? Tem pessoas que amam a família, em primeiro lugar, mais do que tudo. Tem pessoas que amam os filhos, que amam o trabalho, o lazer. Tem muitos prazeres que nós amamos. Mas lembra que Jesus diz, olha, que o amor a Ele tem que ser acima de todo amor, inclusive do relacionamento mais íntimo que nós temos, que é papai, mamãe, nossa família. Por isso, nosso coração sempre está tentando se encher e se satisfazer de alguma coisa que ocupa o lugar de Deus. Davi, como ovelha, ele entende que isso é errado. Por isso ele diz, olha, o Senhor, Yahvé, é o meu pastor. E assim como eu cuido das minhas ovelhas, ou cuidava, agora que ele é rei, não cuida mais, mas ele tinha a experiência de cuidar das ovelhas e cuidar bem delas, e de satisfazer as necessidades da sua ovelha. Agora ele, enquanto ovelha, ele olha para o Senhor e diz, Ele tem cuidado de mim, muito mais do que eu preciso. Ele tem cuidado de mim de maneira muito maior do que eu imagino. Deus, Ele tem cuidado de cada um de nós. Vocês conhecem a história de dois personagens da Bíblia, Abraão e Jonas. Deus havia prometido para Abraão um filho. Abre esse texto comigo que ele é interessante. Gênesis capítulo 15. Observa que Abraão não foi um homem pronto que Deus escolheu, mas Deus foi trabalhando na vida dele, preparando ele para ser um pai da fé. Ele não era, ele teve que aprender. Então no capítulo 15, Deus faz algo maravilhoso para ele, tremendo. Eu gostaria que Deus falasse assim comigo numa visão. Depois dessas coisas, estão aí comigo? Capítulo 15, verso 1. Quais são essas coisas? Capítulo 14 fala de uma batalha. Abraão reuniu uns soldados lá da família dele e foi libertar Ló. Lembra disso? Agora, ele poderia ter sofrido retaliação posteriormente. Então, possivelmente lá no fundo do seu coração havia temor, medo. Mas Deus aparece para ele e diz assim lá no capítulo 15: depois dessas coisas, o Senhor, Yahvé, o mesmo Senhor aqui que Davi diz, o Senhor é o meu pastor. O Senhor falou a Abraão numa visão: não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo, eu vou proteger você, grande será a sua recompensa. Que revelação maravilhosa de Deus. Eu penso que se nós recebêssemos uma visita assim extraordinária de Deus, seria para nós o fim do mundo. Mas parece que Abraão não estava muito tranquilo não com Deus. Porque no versículo 2 diz assim: mas Abraão perguntou: ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos? Deus está dizendo a Abraão: eu sou o seu escudo, você vai ter uma grande recompensa. E ele está emburrado lá dentro da tenda dele, porque Deus ainda não deu para ele aquilo que Deus prometeu. Deus havia prometido lá atrás, queria dar um filho, mas Deus está tratando Abraão e trazendo Abraão para uma maturidade. Na sua casa, quem é que fica mais emburrado? O maridão ou a esposa? Quando as coisas acontecem da forma como nós não queremos, ou a gente está esperando alguma coisa e aquilo acontece contrário aqui à minha expectativa, a gente não tem a tendência de ficar emburrado? Ficar meio cara fechado? Eu penso que Abraão estava assim. E Deus precisou tratar com Abraão. Sabe por quê? Porque a satisfação, o contentamento de Abraão nesse momento não estava em Deus. Estava na promessa que Deus havia feito para ele, de que ele iria ser pai. E o tempo está passando e Deus não cumpriu essa promessa. Então há problemas no coração de Abraão. E é aqui que Deus faz aquela grande promessa e salva Abraão. Traz ele para fora da tenda, manda ele olhar para os céus e diz que assim vai ser a descendência dele. Deus cumpriu isso.
Mas olha como é perigoso, mesmo um homem de Deus, ter no coração não contentamento com o pastor, o Senhor, mas ter contentamento com as coisas. Agora vamos para Jonas. Você conhece a história de Jonas. Deus o chamou para ser um pregador em Nínive. Não existe um pregador, um pastor que teve tanto sucesso como esse homem. Você imagina você ser chamado por Deus para ir lá na Tubal-Vilela, rodear o centro da cidade, proclamando que se esse povo não se arrepender, Deus vai descer a lenha sobre eles. E você sobe a Tubal-Vilela e desce a Floriano, e de repente as pessoas estão ajoelhadas, chorando na presença de Deus e se arrependendo dos seus pecados. Já imaginaram se acontece um negócio desse? Isso aconteceu com o profeta Jonas. Depois dele ter fugido, Deus o trouxe de volta para o caminho, levou ele para Nínive, ele pregou, as pessoas ouviram a palavra de Jonas. Em vez dele ficar feliz com isso, ele foi muito bravo com Deus. Ele ficou irado, ficou emburrado. E a Bíblia diz então que ele subiu para uma colina, de onde ele podia avistar a cidade, porque lá no íntimo dele, Deus ainda iria destruir aquele povo perverso, os assírios. E Jonas está lá. Então, a partir do versículo 6 do capítulo 4, diz assim: então o Senhor Deus Jonas foi lá, fez uma barraquinha para ele, para se proteger do sol. O sol do Oriente Médio à tarde é quente demais, causticante. E diz que o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas, para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor. E Jonas ficou muito alegre. Você sabe o que é isso? Quando está aquele calor tremendo e você de repente passa por uma sombra e vem uma fresca assim, não é? Você parece que até respira mais aliviado. E Jonas ficou maravilhado com aquela arvorezinha que cresceu de repente e já estava fazendo sombra para ele. Onde estava a satisfação de Jonas? Na arvorezinha que cresceu. Custou nada para ele. Mas o texto bíblico prossegue no versículo 7 e diz: mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta, de modo que ela secou. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente, já não tinha mais a sombra na cabeça do homem, e o sol bateu na cabeça de Jonas, a ponto de ele quase desmaiar. Com isso, ele desejou morrer e disse: para mim seria melhor morrer do que viver. Ele está bravo de novo. E Deus teve que tratar novamente com o profeta. Mas eu estou usando esses dois exemplos, Abraão e Jonas, para mostrar como é fácil nós nos envolvermos e termos satisfação nas coisas e não contentamento em Deus. E Deus precisou tratar com esses dois servos dele, para que eles mudassem a visão, a ótica de ter, de fato, a satisfação, o contentamento em Deus, porque essa batalha é travada dentro do nosso coração. Quando tudo vai bem para nós, glória a Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mas basta Deus tirar um pouquinho aquelas questões tranquilas e nós ficamos meio preocupados se de fato Deus está conosco. Olha comigo esse versículo, Salmo 90, versículo 14. Se você não conhece nada de hebraico como eu, você pode memorizar uma palavra, e vai ser extremamente importante essa palavra para você. Hesed. Vamos falar comigo? Hesed. É aquele trem esquisito que você está vendo lá. Tá? Hesed é a palavra que descreve, é o conceito que descreve a misericórdia de Deus, o amor leal que Deus tem por nós. Os profetas chamavam Israel, mesmo quando eles estavam afastados, apostatados em pecado, Deus sempre chamou esse povo para voltar para Ele, que Ele iria perdoar, por causa do seu hesed, por causa do seu amor baseado na aliança. É por causa disso que Ele nunca destruiu, não destrói e não destruirá Israel, por mais que hoje esse povo está totalmente voltado contra o nosso Deus Todo-Poderoso. Deus tem uma aliança com esse povo. E Deus um dia ainda vai fazer esse povo se voltar para Ele e reconhecer que eles mataram o Messias.
e eles vão chorar amargamente, como diz o profeta, e vão se converter. Mas olha o que diz o Salmo 90, versículo 14. O salmista está dizendo assim, olha, satisfaze-nos pela manhã com o teu amor leal, dependendo da sua versão, talvez seja misericórdia na sua versão. Satisfaze-nos pela manhã com o teu amor leal, é a palavrinha hesed. O que o salmista está dizendo é, Deus, a cada dia que nos primeiros raios solares eu possa parar, lembrar que o Senhor existe, e principalmente se eu estou vivo, é por causa da sua misericórdia para comigo, porque eu não mereço estar vivo. Então ele diz assim, satisfaze-nos pela manhã com o teu hesed, com o teu amor leal, ou seja, trata-me, o Senhor me trata com o amor que o Senhor tem baseado na aliança, com Abraão, com Isaac, com Jacó. E todos os nossos dias, olha o resultado, cantaremos felizes. O meu dia vai ser um dia de louvor. Eu não vou reclamar na padaria por causa do calor, porque eu reconheço pela manhã que o meu Deus, Ele renovou mais uma vez em meu favor o seu hesed. Essa mesma palavra, ela é usada no outro texto que a gente usa mais vezes, Lamentações. Você com certeza já citou esse versículo, as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. É a palavrinha, hesed. O profeta Jeremias é quem escreveu Lamentações. Ele viu Nabucodonosor invadir a cidade dele, destruir as muralhas, os templos, o templo religioso, os templos do rei, destruiu a cidade, matou pessoas, ele viu todo o caos. E a partir do versículo 19, lá do capítulo 3 de Lamentações, ele diz assim: lembro-me da minha aflição, do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Então preste atenção numa coisa, meu querido, nós temos motivos suficientes para pensar em desgraças, para pensar em coisas ruins, para pensar em pessoas que falharam conosco, para pensar em momentos que nós falhamos com Deus e com as pessoas. É isso que ele está dizendo. Ele está trazendo à sua memória tudo aquilo que ele está vendo de ruim nas ruas de Jerusalém. Mas graças a Deus que ele não para por aí. Ele continua, e ele diz no versículo 21, todavia, lembro-me também do que pode dar-me esperança. Graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, queimados, destruídos. É por isso que ainda existe Israel, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Então, o profeta está dizendo isso, louvado seja Deus, porque Ele é o nosso pastor, Ele tem uma aliança conosco, Ele nunca vai nos abandonar, Ele nunca vai nos jogar fora, porque Ele tem um amor leal, baseado na aliança com cada um de nós. Olha, a visão, muitas vezes nossa, esse copo aí, não sei se você está conseguindo enxergá-lo bem na figura, ele está cheio de água, ele está vazio ou ele está meio cheio? Meio cheio ou está vazio? Depende da maneira como a gente olha. Na verdade, ele está metade água e a metade ele está cheio de ar. A gente não vê isso, mas fisicamente ele está cheio. A grande verdade é que nós, muitas vezes, olhamos a vida com uma perspectiva tão diferente. A gente só vê muitas vezes o negativo. Nossa, mas que calor, eu aqui com esse terno. E a gente nunca consegue satisfazer ou ter contentamento pleno em Deus. Os hebreus estavam passando por isso. E olha esse versículo lá de Hebreus capítulo 13, que é maravilhoso. Vamos ler isso comigo? Deus falando através do escritor de Hebreus para o seu povo naquela época. Não se deixem dominar pelo amor ao dinheiro. O problema não é dinheiro. Eu gostaria de ter dinheiro. Esse não é o problema. O problema é ser apegado ao dinheiro.
O problema é fazer do dinheiro o meu senhor, o dono da minha vida, e nortear os meus caminhos. Então o escritor está dizendo, olha, não se deixem dominar pelo amor ao dinheiro, e fiquem satisfeitos com o que vocês, isso é contentamento. O contentamento é uma satisfação plena com aquilo que nós somos, com os dons e talentos que nós temos, e com aquilo que Deus tem nos dado. E aí então o escritor fala para os seus leitores sobre uma promessa maravilhosa de Deus para nós. Pois Deus tem dito, vamos lá comigo em amarelo, eu nunca os deixarei e jamais os abandonarei. Portanto, ele conclui esse pensamento, sejamos corajosos e afirmemos. O que a gente precisa afirmar? O Senhor é quem nos ajuda, e eu não tenho medo de nada. Que mal pode alguém me fazer? Essa é uma promessa que precisa nos guardar dia a dia. Deus está comigo, Ele nunca vai me abandonar. Eu estou com Ele, e Ele está comigo. O Senhor é o meu pastor, e de nada terei falta. Falta muita coisa na minha vida. Eu gostaria de ter um carro melhor, eu gostaria de fazer uma viagem para Porto de Galinhas, que eu nunca fiz com a minha esposa. Tem muita coisa que falta, mas eu não sinto falta, porque o Senhor é o meu pastor, e Ele satisfaz. E o meu contentamento está nele, e não nas coisas que porventura eu posso ter. Caminhando para o nosso final dessa reflexão, Tiago diz o seguinte para nós, não precisa abrir lá que eu leio para você. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Nós temos dificuldade de entender isso. Tiago está dizendo, olha, todos nós passamos por provações, por dificuldades, adversidades, mas a maneira que nós reagimos faz toda a diferença. E Tiago está nos aconselhando a ter motivo de grande alegria, sermos provados, porque as provações têm um propósito nas mãos de Deus, que é mostrar que nós não somos nada sozinhos, precisamos dEle, mostrar que nós não somos autossuficientes. A gente pensa que as nossas decisões, nossas escolhas, nós pensamos que nós não somos nada. Motivo de grande alegria passar por várias provações. Também não é fácil. Precisamos depender de Deus. O salmista, lá no Salmo 43, verso 4, 3 e 4, ele diz assim: envia a tua luz e a tua verdade, elas me guiarão e me levarão ao teu santo monte, ao lugar onde habitas. Então irei ao altar de Deus, eu irei a Deus, a fonte da minha plena alegria, com harpa te louvarei, ó Deus, meu Deus. A fonte da alegria para o salmista não estava nas coisas. Ele está dizendo, olha, eu quero ir ao templo, eu quero oferecer sacrifícios, porque o Senhor é a fonte plena da minha alegria. Por isso então, o outro salmista nos chamou hoje à noite. Ele diz lá no Salmo 100, aclamem o Senhor todos vocês habitantes da terra, prestem culto ao Senhor com alegria. Nós não podemos vir a Deus para cultuá-lo de outra forma que não seja plena alegria. Por mais, como disse o profeta Abacuque, as coisas aos nossos lados estejam caindo pelas tabelas, mas a minha plena satisfação está no Senhor. Prestem culto ao Senhor com alegria, entrem na sua presença com cânticos alegres. E ele diz no versículo 3, reconheçam que o Senhor é o nosso Deus, Ele nos fez, somos dele, somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Como eu falei semana passada, nós somos ovelhas do bom pastor, e o bom pastor cuida de nós. A Bíblia diz que Ele conhece cada um de nós pelo nome, Ele tem nos chamado, nós temos ouvido o seu chamado, e Ele tem nos guiado. É por isso que nós temos aprendido da palavra e temos perseverado. Quantos você pode elencar aqui hoje à noite que estão desviados, que não se importam mais com Deus? Mas a ovelha ouve, a ovelha segue, a ovelha permanece na presença do bondoso Deus. Para finalizar, eu quero
só dizer para você o seguinte: somente em Deus encontramos plena satisfação. Você pode buscar alegria em muitas coisas, e deve buscar, e é bom buscar, mas isso é temporário. A única garantia de uma satisfação, de um contentamento pleno na sua vida, independente das coisas que você tem ou faz, é estar na presença do Senhor, porque na presença dele tem alegria plena, alegria perfeita. E eu termino esse estudo trazendo uma palavra de um homem que viveu lá atrás no quarto século, Agostinho. Nas suas confissões, lá no primeiro capítulo, eu queria até ter trazido o livro para ler mais, eu acabei esquecendo na minha sala, mas eu vou ler só um pedacinho que eu coloquei ali. Ele diz assim, olha, porque Deus, ele está orando a Deus, falando com Deus, e ele diz, porque tu nos fizeste para ti. Ele está reconhecendo que ele é uma criatura de Deus. Deus nos fez não para um qualquer propósito, o único propósito pelo qual eu e você, nós existimos, é para ele. E Agostinho, que era pagão, incrédulo, imoral, quando ele se converteu, sua mãe Mônica passou muitos anos orando por ele. Ele se tornou um homem de Deus. E dentre os vários livros que ele escreveu, foram essas confissões. Então ele está reconhecendo que Deus nos fez para ele. E ele diz mais, e nosso coração está inquieto, enquanto não encontrar em ti descanso. Você pode correr para todo lado, mas você nunca vai encontrar verdadeiro descanso. Você nunca vai encontrar real satisfação, como nós cantamos nesse cântico tão antigo, se a sua alma, o seu coração não estiver plenamente satisfeito em Deus. O apóstolo Paulo disse o seguinte, para a gente terminar. Paulo estava preso. Ele estava preso e poderia perder a vida a qualquer momento. Ele está escrevendo essa carta aos Filipenses, e ele diz algo muito interessante, que eu quero terminar dizendo. Ele diz, olha, também agora, porque antes, quando ele estava solto, fazendo as suas viagens missionárias, Deus era honrado através da vida dele. Mas ele diz, também agora, que eu estou preso, também agora, Deus será engrandecido, o Senhor Jesus será honrado, glorificado em meu corpo. Em duas circunstâncias. Quais são elas? Quer pela vida, quer pela morte. Nós cristãos precisamos entender isso. Deus, ele será honrado na minha e na sua vida, quer pela nossa vida, a maneira como nós vivemos, quer pela nossa morte. E ele explica isso. O que ele explica? Porque para mim o viver é Cristo. Então Deus é honrado na vida do crente, quando ele faz do Senhor o seu pleno deleite, quando ele faz do Senhor a sua alegria, quando ele faz do Senhor o seu contentamento. Para mim o viver é Cristo. Mas por outro lado, o que ele diz? E o morrer é lucro. Sabe o que Paulo está fazendo? Ele está colocando de um lado do prato da balança a esposa, os filhos, o trabalho, o celular, iPhone, o carro, o emprego, o salário. Ele está pondo tudo de um lado. E ele está dizendo, olha, se eu morrer, é lucro. Porque a escolha que nós temos com Cristo é muito melhor do que qualquer bem que nós tenhamos. Por isso ele está dizendo, e eu quero terminar dizendo isso, o Senhor tem que ser o nosso pastor. E se ele é o meu e o seu pastor, não no domingo apenas, mas numa vida devocional, de oração, de quebrantamento, de confissão de pecados, de leitura da palavra, de apropriar-se da vida dele, porque para mim o viver é Cristo. E se eu tiver que enfrentar a morte e morrer, isso para mim e para você tem que ser lucro, porque nós iremos partir para estar com Cristo. Paulo diz que isso é incomparavelmente melhor. Então, meu querido, no próximo domingo, você vai começar a ouvir
as provisões desse Deus que é o pastor, o Senhor, e que nada vai faltar se nós formos ovelhas dependentes daquilo que o bom pastor pode prover para cada um de nós. Amém? Que Deus nos abençoe. Abaixe sua cabeça. Eu não sei se no seu coração hoje à noite tem alguma batalha, mas você pode colocar isso na presença de Deus. E você pode dizer: Senhor, muitas vezes eu acabo tendo satisfação com coisas, mas o Senhor não tem sido a satisfação, o contentamento, como aconteceu com Abraão, com Jonas, e tem acontecido com tantos. Mas hoje à noite, como Davi, eu quero professar a minha fé no Senhor. O Senhor é o meu pastor, e por causa disso, tendo o Senhor como meu pastor, eu não vou ter falta de nada, porque o Senhor supre as minhas necessidades, porque o Senhor é a fonte da minha alegria. Pai amado, temos caminhado no Salmo 23 de maneira bem simples, para que a gente possa apreender a sua verdade. Nós não queremos ter um susto pós-morte, como a gente brinca aqui. Nós queremos partir com a convicção de que estaremos com o Senhor, o nosso pastor. Nós queremos fazer dessa intimidade algo pessoal. O Senhor é o meu pastor, presente, diariamente. Abençoa esta igreja evangélica dos irmãos. Abençoa Maria Soledade com a sua família que está aqui hoje conosco. Abençoa cada um dos meus queridos que estão aqui e aqueles que estão lá em casa, por aqueles motivos que nós oramos hoje à noite como igreja e temos continuado a orar durante a semana na nossa agenda de oração. Que o teu nome seja honrado e glorificado em nós e através de nós, ó Pai amado, é o que eu peço, junto com os meus irmãos nessa noite, para o louvor da sua glória. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Temos mais um louvor.